com o poder da palavra transformadora de Cristo Jesus, o Senhor das nossas vidas. Eu queria convidá-los a juntos abrirmos a palavra de Deus no livro de Salmos, Salmos 40, versículos 1 a 5. Salmos 40, versículos 1 a 5, nós faremos essa leitura de maneira alternada. Eu lerei os versículos ímpares, os irmãos os versículos pares, e o versículo 5 nós leremos todos juntos a uma só voz. Diz assim a palavra do nosso Deus: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Queridos, esse Deus grande, excelso, poderoso, é digno de receber toda a nossa honra, todo o nosso louvor, e hoje em especial, nós louvaremos a Ele pela bênção da salvação, da conversão. Mesmo assentados, nós vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor, reconhecendo os nossos pecados, as nossas fragilidades, os nossos erros, pedir perdão pelo Senhor e agradecer pelas inúmeras bênçãos que Ele tem derramado para conosco. Convidar o nosso irmão presbítero Jaime que nos eleve a Deus nessa oração. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial que está nos céus, santificado seja o Teu nome. Te louvamos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de reunirmos na noite desse dia para oferecer ao Senhor este culto de adoração, também de confissão de pecados. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito pela nossa vida. Oramos e te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus. Meus irmãos, certos de que o Senhor ouve as nossas orações, nós podemos louvá-lo com todo o ímpeto, com todo o vigor do nosso coração. Ao som dos instrumentos eu convido a igreja a se colocar em pé e juntos louvaremos ao Senhor com o hino de número 26, dizendo que esse Deus maravilhoso é digno de receber todo o nosso louvor. Em pé, louvemos ao nome do Senhor.
Meus irmãos, lá no livro de Eclesiastes, Salomão diz que há tempo para tudo na terra, há tempo para tudo debaixo do sol, há tempo de alegria e tempo de tristeza, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de abraçar e tempo de se isolar. Pode ser que muitos entraram hoje aqui na casa do Senhor passando por tempos difíceis, tempos de chorar, tempos de tristeza e tempos de se isolar, de deixar de abraçar. Mas a nossa esperança é que adentrando na casa do Senhor, haja uma transformação no seu coração e nas circunstâncias que te cercam, e que a tristeza seja transformada em alegria, o isolamento em momento de comunhão, e que o choro seja transformado em sorriso. Eis um momento tão importante da gente estar intercedendo agora por todos aqueles que estão sofrendo, por todos aqueles que debaixo do sol estão passando por tempos de dificuldades. Vamos fechar nossos olhos, rogando a misericórdia do Senhor para todos aqueles que estão sofrendo. Oremos, igreja. Senhor, poderoso Deus, amoroso Pai, é em Cristo Jesus que as promessas de salvação por vir, mas de socorro no dia de hoje se confirmam. E o Senhor conhece o sofrimento de cada um, o Senhor conhece o passo, ainda que cambaleante, que nós damos em todos os caminhos das nossas vidas. O Senhor conhece todas as nossas veredas, o Senhor conhece a aflição e a angústia que é lancinante no mais profundo do coração de cada homem, de cada mulher, de cada jovem e adolescente, e até mesmo das crianças que se encontram aqui nesse templo. Mas bendito seja o nome de Cristo Jesus, que deu sua vida por nós na cruz, para que através do seu sofrimento nós possamos ter alívio, refrigério no dia de hoje, de maneira tal, Senhor, confiando-nos no Teu poder, na certeza que o Senhor, através das mãos do Teu Santo Espírito, há de reclinar Teu braço, que é forte, mas Tua mão, que é amiga, tirando, secando, enxugando dos nossos rostos todas as lágrimas, transformando um semblante descaído em sorriso, transformando, Senhor, circunstâncias desfavoráveis em bênçãos para as nossas vidas. Senhor, é rogando na Tua misericórdia em Cristo Jesus que nós oramos agradecidos, crentes, que voltando para casa, voltando para a semana que se inaugura, já encontraremos cumpridas as bênçãos que pedimos na oração nesse momento. Amém, Senhor. Meus irmãos, com temor ao Senhor que nós convidamos a igreja nesse momento de gratidão e de devoção ao Senhor, a nós consagrarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas aqui aos gasofilaços. Aqueles que vieram preparados para tanto, nós convidamos a assim fazerem, enquanto nós entoamos todos, a uma só voz, o hino de número 145. Os irmãos podem se colocar em pé ao som do instrumento.
convidamos o diácono Felipe a nos elevar a Deus uma oração em gratidão por todos os dízimos e ofertas consagradas nessa noite. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, nesse momento, Senhor, quero te agradecer por esses dízimos e essas ofertas depositadas aqui na tua casa, Senhor Deus. Que essas ofertas sejam para a honra e glória do teu nome, Senhor Deus. É no nome do Senhor Jesus que eu te oro, Senhor Deus. Amém. Meus queridos, é grande bênção nós podermos perceber as obras de Deus na nossa vida, nós podermos celebrar aquilo que Deus tem realizado nas nossas vidas. E no culto dessa noite, nós estamos adorando e louvando ao Senhor, em especial por duas obras extraordinárias do Senhor. Nós estamos louvando pelos nossos irmãos que serão recebidos como membros da igreja. E nós louvamos a Deus também pela alegria de termos aqui no púlpito conosco nosso irmão Dr. João como mensageiro da palavra nesta noite. A palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e também o 16. Marcos 16, 15 e 16. Eu convido a igreja para nós lermos juntos esta porção das Escrituras Sagradas. Marcos 16, 15 e 16. Leiamos. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. São palavras do Senhor Jesus, nos ensinando a pregar o evangelho, trazendo-nos a promessa: quem crê no Senhor Jesus, naturalmente recebe o sinal, um sinal visível de que crê no Senhor, que é o batismo. O Senhor Jesus disse: este é salvo. É uma noite de celebração da graça, da bondade de Deus, que de maneira especial tem trabalhado em nossos corações e tem trabalhado nos corações dos nossos queridos. O Conselho da Igreja examinou um grupo de irmãos. Depois que estes irmãos passaram por todo o processo preparatório na igreja, e nós teremos agora a alegria de recebê-los como membros da igreja. São 44 irmãos, isso contando aqueles que serão recebidos pelo batismo infantil também. Então nós passamos a chamar à frente os nossos queridos irmãos. Primeiro eu vou chamar aqueles que serão recebidos pela pública profissão de fé, os quais ficarão um pouquinho mais atrás, e na frente aqueles que serão recebidos por pública profissão de fé e batismo. Cláudia Moeda, Breno de Souza, Alauana Silva Lima, Cirlei Pereira, Nivaldo Pereira, Jaqueline Pereira Feitosa, Diego Feitosa,
Danilo Morato, Letícia Pimenta Lopes, Wilton Donizete, Ana Paula, Carla Cristina e José Carneiro Neto, Cleidiane Nunes e Ildeu Nunes, Vinícius Nunes, Márcia Cristina, então estes irmãos serão recebidos pela confirmação da fé. São irmãos que já foram batizados em igrejas evangélicas, portanto não receberão batismo nessa noite. Mas irmãos que serão recebidos por pública profissão de fé e batismo: Lucas Coleng, Ana Luísa do Amaral, Anivando Ribeiro, Wellen de Souza, Fabiana Adalgisa, Rodrigo Pereira, Alessandra de Paula, Merlin Batista e Albert Barroso, Nós convidamos os pastores e presbíteros que estejam conosco aqui à frente. Sim, nosso irmão Ronaldo. Pode ser aqui mesmo, aí mesmo. Mais gente. Sim. O senhor podia chamar Lucas Gomes, está faltando, Luiz Fernando está faltando. Tá. Você tem outra folha? Uhum. Meus irmãos, nós ainda temos pela pública profissão de fé e batismo a Vitória Sara, Luiz Fernando, José Vitor, o Vitor Carneiro, a Saori. Tinha uma outra folha aqui, irmãos, que bênção, né? Podia ter mais folhas, né? A Josimária, o senhor Ronaldo já está aí na frente, o Vitor Hugo, o Lucas Gomes e o Davi Rocha. Creio que vieram todos, né?
junto? O senhor vai batizar infantil daqui a pouco, né? Meus irmãos, a caminhada cristã é fruto do trabalho de vários irmãos. Desde aqueles irmãos que oram, aqueles irmãos que acolhem na entrada da igreja, aqueles irmãos que trabalham na escola dominical, aqueles irmãos que acompanham no dia a dia. Então estes irmãos estão à frente porque vários irmãos caminharam com os mesmos, e nós louvamos a Deus, porque a nossa igreja é uma igreja que, pela graça de Deus, tem estendido a mão, tem cumprido com o ID de nosso Senhor e Salvador Jesus. Meus irmãos, a pública profissão de fé, o batismo, exige de nós a manifestação pública da nossa fé no Senhor, o estabelecimento público de uma aliança com o nosso Deus. E eu gostaria de convidar os nossos queridos irmãos a, nessa noite, a de coração estarem assumindo diante de Deus, diante da igreja, a fé de vocês. Alguns estarão reafirmando esta fé, outros estarão estabelecendo esta aliança com o Senhor. Meus queridos, os irmãos recebem a Bíblia, as Escrituras Sagradas, como a palavra bendita de Deus e a única regra de fé e prática para a vida dos irmãos, sim? Os irmãos creem, conforme o testemunho da palavra de Deus, que há um único Deus, que é onipotente, onipresente. Deus que é único, mas que subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sim? Os irmãos reconhecem que por natureza são pecadores e merecem a justiça de Deus? Os irmãos reconhecem que Deus lhes amou de tal forma que enviou ao mundo seu único Filho, nosso Senhor Jesus, o qual ensinou, viveu na terra, depois foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia e é poderoso e suficiente para salvar todo aquele que nele crê, sim. Os irmãos estão sinceramente arrependidos de seus pecados e dedicam as suas vidas em fé ao único Senhor nosso, que é Jesus? Sim. Os irmãos estão dispostos a, como membros desta igreja, servirem a Jesus, cumprirem os deveres como membros da igreja, o dever do testemunho, o dever da participação na vida da igreja, o dever do respeito às autoridades desta igreja enquanto as mesmas forem fiéis à palavra de Deus? Sim. Ah, meus irmãos, as palavras dos irmãos nesta noite significam o selo de um compromisso e de uma aliança com o Senhor nosso Deus único e todo-poderoso. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela vida destes irmãos, pelo compromisso de fé ora estabelecido, que sobre eles seja a graça do Senhor, de forma que possam cumprir com este compromisso, porque estamos certos que o Senhor, em tua fidelidade, cuidará destes irmãos, sustentará a fé destes irmãos, protegerá e os guardará até o dia final, quando estaremos com o Senhor para todo o sempre. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós lemos na palavra de Deus que é preciso crer, mas que tem um sinal que é visível dessa fé interna: o batismo. Por isso o Senhor Jesus diz: aquele que crê e for batizado. Então nós passaremos ao batismo de nossos irmãos. Nós convidamos a igreja a se colocar em pé para este ato. Ó Pai bendito, nós te agradecemos, Senhor, pela vida destes irmãos que receberão o batismo
e nós o fazemos atendendo à ordem do Senhor Jesus. Por isso nós os consagramos a Ti por meio do batismo, e que o Espírito Santo do Senhor, que é o eterno Consolador, guie a vida destes irmãos, aplicando-lhes este selo de participação no Teu povo e na Tua aliança. Davi, filho da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vitor Hugo, filho da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém. Rosimária, filha da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém. Filho da promessa do Senhor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Zé Vitor, filho da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém. Vitor, filho da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém. Maria Vitória, filha da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Saori, filha da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Lucas, filho da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Ronaldo, filho da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Albert, filho da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém. Merlin, filha da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém. Alessandra, filha da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém. Amém. Fabiana, filha da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém. Rodrigo, filho da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém. Wellen, filha da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Anivando, filho da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém. Ana Luísa. Ana Luísa, filha da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Lucas, filho da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém. Amém. Pai bendito, eles são teus, eles precisam da tua proteção, que o Senhor os guarde no teu amor, os livrando de todo o mal. Dá-lhes a graça, Senhor, de serem fiéis até a morte, recebendo assim a promessa do Senhor: dar-te-ei a coroa da vida. Eles são teus, Pai. Não permita que as tentações procedentes do maligno ou do mundo
os afaste de ti, mas que pela graça do Senhor sejam protegidos, cresçam na fé e vivam como fiéis servos do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode assentar. E eu quero chamar aqui à frente ainda nossos irmãos Alex, Vânia, estes irmãos foram recebidos como membros da nossa igreja também por transferência. E nós os apresentamos à igreja e louvamos a Deus pela vida de todos vocês que fazem parte agora dessa comunidade de fé, desfrutando dos privilégios, mas unindo forças a todos estes humildes servos de Deus que querem servir ao Deus Altíssimo. Se coloque como um servo, como um filho, e juntos vamos caminhar na presença do Senhor os dias de vida que Ele nos der na terra, para a honra e glória dEle. Que Deus os guarde, que Deus os abençoe. Nós os declaramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, membros comungantes desta igreja, com direito a todos os privilégios desta igreja. Que Deus os guarde e os abençoe. Os irmãos podem se assentar, exceto os irmãos que vão apresentar os filhos ao batismo. Meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra que o Senhor, Ele é o Deus dos pais e o Deus dos filhos. Assim foi durante todo o período do Velho Testamento. E no Novo Testamento nós deparamos que a promessa é para os pais e para os filhos. O Senhor Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. E o apóstolo Paulo afirmou que os filhos dos crentes no Senhor Jesus são santos, ou seja, separados para o Senhor. E o batismo aqui é o sinal de que as crianças fazem parte do povo de Deus. Mas os pais se comprometem também na aliança com o Senhor, em cuidar dos filhos, em ensiná-los, em direcioná-los na fé. E os irmãos vão se comprometer agora diante de Deus e diante da igreja. Os irmãos prometem, pela graça de Deus, serem exemplo e modelo de vida cristã para os vossos filhos. Sim, os irmãos prometem trazê-los assiduamente à igreja para que eles aprendam os caminhos do Senhor, louvem ao Senhor e sejam criados no ambiente da fé. Sim, os irmãos se comprometem ainda em orar pelos filhos, ler a palavra e ensinar a palavra de Deus aos filhos, de forma que quando eles crescerem, eles possam também vir à frente da igreja, professar a fé em Jesus como único Salvador e Senhor. Sim, meus irmãos, que bênção nós podermos deixar para os nossos filhos este legado de ensino, de exemplo e do encaminhamento na fé. E Deus mesmo haverá de instruir e capacitar os irmãos a tal. Eu convido a igreja novamente a se colocar em pé para o batismo. Mateus, filho da promessa,
Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém, Senhor. Amém. Felipe, Antônio. Antônio, filho da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. André, filho da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Guilherme, Felipe. Felipe, filho da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Guilherme, filho da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém. Amém. Vitória. Sofia, filha da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanda, filha da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vitória, filha da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, um servo de Deus do passado, Josué, disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O batismo dos filhos, o que acontece nessa noite, lhes permite dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A casa é recebida. Que Deus guarde e abençoe a vida dos queridos irmãos. Igreja, os irmãos estão notando que nós não temos aqui na frente padrinhos. Nós temos aqui a igreja que se responsabiliza a, como irmãos na fé, ajudarem a estes pais. Vamos ajudá-los, vamos orar por eles, vamos criar na igreja um ambiente bom para os filhos deles, vamos ensinar a palavra de Deus a eles, porque somos irmãos na fé e nós exercemos a nossa responsabilidade como irmãos na fé, cuidando deles. Que Deus os abençoe. Podeis assentar. Quero convidar à frente nossa irmã Dona Márcia. Meus irmãos, durante um período aí bem considerável, essa família lutou com muitas provas, com muitas dores, mas essa família foi assistida pela graça de Deus. E nós podemos ver de perto a diferença que faz a presença de Deus e o mover da fé nos dias maus que nós estamos sujeitos a passar nessa vida. E nós vimos a diferença que a fé fez na vida da Márcia, na vida do Dr. João. A diferença que a presença de Deus, nosso Senhor, fez, fortalecendo e renovando estas vidas. Nosso irmão Dr. João será o mensageiro do Senhor, da palavra do Senhor, nesta noite. E nós vamos orar pelos irmãos. Ó Deus bendito, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor, que tem sido o socorro nosso em todo o tempo.
E de maneira especial nós louvamos ao Senhor pela vida do teu servo, doutor João. Momentos difíceis no tratamento da saúde, mas em todo o tempo experimentando a presença e os cuidados do Senhor. E nós te agradecemos e te louvamos nesta noite. Te louvamos porque o Senhor sustentou a esposa, sustentou a família, direcionou a vida dos teus servos. E esta é uma noite de celebração, de agradecimento ao Senhor, porque a tua bondade se mostrou e tem se mostrado na vida do teu servo, e a tua igreja se alegra na tua presença, rende louvores e exalta o teu nome pela tua infinita graça. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Logo após o hino que o coral entoará, nós teremos a palavra que nos será trazida pelo nosso irmão doutor João. Deus abençoe. A fé que move os montes tem real poder, pois faz o impossível, basta você crer. Basta confiar. Pois o nosso Deus eterno conhece o coração, é o autor de nossas vidas, nos dá salvação. Chama por você, erga as mãos pra adorar Jesus. Com teu ser, dai louvor, cante aleluia.
Deus cumpriu o prometido, o Filho enviou a um povo tão indigno, se deu o Salvador. Chama por você, ergue as mãos para adorar Jesus com teu ser, dá louvor, cante Canto a ti, aleluia, canto aleluia, canto aleluia, chama por você, ergue as mãos pra adorar Jesus com teu ser, dá louvor, cante Aleluia. Convido os irmãos a ouvir a leitura da palavra do Senhor na carta aos Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Eu farei a leitura dos 3 primeiros versículos. Portanto, também nós,
visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ó Deus, aplica aos nossos corações a Tua palavra e fala a nós, apesar da pequenez do Teu servo. Teu Espírito há de nos guiar em toda a verdade. E nós já louvamos Teu nome por isso, em nome de Jesus. Amém. Há 5 anos, a minha irmãzinha do meio, a Suzana, foi diagnosticada com um câncer de mama muito agressivo. E uma circunstância chamou muita atenção naquela experiência. Meu cunhado, Júlio, olhou nos olhos dela e falou assim: quando eu disse sim, há quase 25 anos, eu sabia que esse dia ia chegar. Vamos lutar. 3 anos depois foi minha vez. Aí a Suzana me ligou. Ela me ligou e falou: João, graças a Deus, a doença pegou os irmãos certos. Já pensou se fosse fulano ou fulana? Seria tão desesperador. Mas não se preocupe, meu irmão, disse ela. Nós estamos no lucro. O câncer levou nossa mãe aos 40. Todos nós já passamos dos 40. Vamos lutar. Uma das famílias desta igreja mudou-se há alguns anos para Formosa, Goiás, minha cidade natal, e se passou a congregar lá na nossa igreja, presbiteriana de Formosa, e conheceu a Suzana. E tem convivido com a Suzana lá. E todas as vezes que eu me reencontro com eles, eu sou lembrado. A Suzana é o João de saia. Eu não sei porquê, mas dos 7 irmãos, Suzana e eu parece que nos identificamos mais com as histórias bíblicas em que dela surge o desafio: ser forte e corajoso, sede firmes e constantes, resistir firmes na fé. Não temas, não te mandei eu? Estais firmes, corra, lute, persevere, não desanime. E não há dúvida, meus irmãos, a vida cristã é uma corrida. Não qualquer corrida de 100 metros. A vida cristã é uma maratona dura, com vales profundos e montanhas escarposas. E a vida cristã também é uma guerra. E o pior dos inimigos é cada um de nós, e nós somos chamados a lutar a guerra. Paulo, falando ao jovem pastor Timóteo, 1 Timóteo 6,12, ele insta: combate o bom combate da fé. Mais adiante, falando ao mesmo Timóteo, e já no final da sua própria existência terrena, Paulo faz um retrospecto do que foi a sua experiência e diz: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Eu acho que foi por causa
dessa percepção da vida e da vida cristã em especial, que no dia 3 de outubro de 2016, quando eu estava aqui por perto, no consultório médico, e tive ciência do diagnóstico de um linfoma não Hodgkin, eu tive que me ocupar em ajudar o médico a acolher mais, porque eu próprio resisti firme. Fui encaminhado para o oncohematologista, e aí no dia 14 de novembro de 2016, após muitos exames, cirurgia, etc., a doença tinha nome, sobrenome e idade. Um linfoma não Hodgkin do manto, em estágio 4, com nódulos em várias partes do corpo, infiltrado na medula. Muito curioso, passei a pesquisar os estudos científicos, inclusive outras línguas, sobre a doença. Aí descobri que era uma doença de prognóstico ruim, com baixa taxa de sobrevivência e com tratamento muito sofrido. Aí eu enchi o peito e falei, vamos lá. Chegou a minha vez. Eu já estou no lucro. Minha mãe foi levada aos 40. Continuei trabalhando. Continuei nas minhas atividades aqui na igreja. Alguns que não me conheciam na intimidade se assustaram quando eu disse, mas daqui uns dias eu vou me afastar por tempo prolongado. Vou tratar, mas volto. E no trabalho, até praticamente a véspera, eu continuei trabalhando normalmente. Comuniquei aos colegas que eu ia me afastar em tratamento. E um deles olhou assim nos meus olhos e perguntou, mas você reage assim? Eu não sabia agir de outra forma. Eu ficava o tempo todo pensando nos heróis da fé, que Hebreus capítulo 11 narra para exemplo nosso. Mas não era uma visão triunfalista, romântica, de vitória do ponto de vista humano. Eu ficava pensando a partir do verso 35, a metade do verso 35 de Hebreus 11, que fala desses heróis que alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisas superiores a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E assim eu fui. Firme, constante e inabalável. No dia 29 de novembro de 2016, me internei para o primeiro ciclo de quimioterapia. Saí no 5º dia. Uma experiência estranha. Quem passou por isso deve entender o que eu estou falando. A gente entra vivo e sai morto do hospital. Sai carregado. Era uma quimioterapia mieloablativa, tinha que chegar até a medula óssea. E os efeitos colaterais foram devastadores. E eu continuava pensando. Verbalizei isso para minha esposa. Márcia, é muito duro. Mas a doença atingiu a pessoa certa da família. Nenhum de nós, além de mim aqui, aguentaria esse tranco. Como eu estava enganado. Era só o primeiro ciclo. Foram 8, contando o que eu aprendi que se chama a mãe de todas as quimioterapias,
aquela que precede o transplante de medula óssea. E foram muitas intercorrências graves, muitas internações prolongadas e outras cirurgias, a frustração de terapias falhas, muito desconforto, insegurança, perplexidade e muita dor. Em muitos momentos, eu quase que me desesperando da vida, eu senti gosto de morte na boca. É verdadeiro o comando bíblico que diz: corre a carreira, luta o seu combate, combate o bom combate da fé. Nós temos que obedecer, então nós temos que correr, e nós temos que lutar, e nós temos que perseverar. Mas é um engano, meus irmãos, pensar que nós podemos prosseguir correndo ou lutando, confiados nas nossas próprias forças. A corrida e a luta não dependem das nossas capacidades. Elas se esgotam muito rápido. E muitas vezes, durante muito tempo, eu me via abraçado às pernas, em posição fetal, num canto da sala, sem conseguir encontrar conforto físico, material, em nada. Não existia superfície, nem temperatura, nem cheiro, nem sabor que trouxesse conforto e amenizasse aquele estado de decadência física que eu estava experimentando. E aí eu, enrolado às minhas próprias pernas, quietinho. Às vezes Márcia se aproximava e eu, não, me deixa aqui. Ela entendia, eu tinha encontrado uma posição de um certo conforto. E aí eu ficava pensando, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Porque quando eu me lembro dos outros que estão lá no hospital e depois saíram e devem estar passando pelo mesmo que eu estou passando. Eu estou aqui no conforto do meu lar. Tenho uma esposa dedicada. Tenho a família da fé e tantos têm me assistido e a igreja está em oração e eu tenho recebido tantos testemunhos disso. Tantos têm sido edificados por causa do meu sofrimento. Obrigado, Senhor. Só que não estava ainda pior o tanto que podia ficar. Piorou, viu, meus irmãos? Piorou mais. Teve muito sofrimento. Alguns irmãos mais próximos, pastor, presenciaram esses momentos. E aí eu só conseguia dizer: está difícil, pai. Está difícil. E nesses momentos eu consegui entender, então, o que significa o texto da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, quando ele fala que a gente não sabe nem orar como convém. Aliás, não, o 8:26, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos. E aí eu entendi, está difícil, Senhor, eu só gemia na presença de Deus. O que pedir? Eu não sabia o que pedir. Só me restava gemer. É por isso que o texto que nós lemos nos fala para olhar não apenas para as testemunhas do passado e ouvir o testemunho deles. E eles estavam nos falando: corra, é possível. Eu corri também. Lute. Eu lutei também e completei a minha carreira. Mantenha a fé. Mas nós temos que principalmente olhar
para Jesus. Não olhar de relance. Olhar firmemente para Jesus. Ele é o autor, não apenas o objeto da nossa fé. Ele é o autor da nossa fé. Ele é também o consumador da nossa fé. Ele iniciou a boa obra da salvação e há de completá-la, levando-nos em perseverança até aquele dia maravilhoso em que nos encontraremos com Ele. Estaremos para sempre com o Senhor. Eu tive alguns pequenos intervalos de descanso. Os ciclos eram de 28 dias. Eu passava muito mal durante aproximadamente 3 semanas. Aí quando começava a achar que ia melhorar, vinha a próxima. Aí num desses intervalos eu encontrei um dos irmãos da igreja. Ele vai se lembrar desse evento. Porque ele me perguntou algo muito curioso. Meu irmão, diante dessa situação toda, como é que fica a sua percepção sobre o amor de Deus? Uma boa pergunta, típica daquele irmão inteligente. Eu respondi, está mais aguçada. Que eu pude voltar mais para a palavra do Senhor aí, por exemplo, o texto como Naum, capítulo 1, verso 7, que proclama: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Aleluia. Aí eu ficava pensando também no livro de Romanos, capítulo 8, agora sim. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Viva dessa esperança, meu irmão. Não olhe para a sua dor, não olhe para o seu sofrimento. Olhe para a glória de Deus. E o texto básico fala também para nós considerarmos o exemplo de Cristo. Mas não é qualquer meditaçãozinha, não. A vida cristã é uma vida de desafio ao máximo da nossa capacidade. Considerai atentamente. Compare o seu sofrimento com o de Cristo. Ele não fez caso da vergonha de ser contado entre os malfeitores. Ele suportou a oposição de homens malignos e se fez o mais desprezado e rejeitado entre os homens. Ele suportou a cruz e morreu morte maldita. E não fez caso disso, porque ele olhou adiante. A recompensa que lhe estava reservada desde antes da fundação do mundo. E a respeito disso, o profeta Isaías falou: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E Jesus suportou o sofrimento em razão da alegria que lhe estava proposta. E ele satisfez a justiça de Deus, morrendo a nossa morte. Através da sua morte e do seu sangue, ele estabeleceu paz entre o homem pecador e o eterno Deus santo.
através do seu sangue, Ele selou o pacto da graça, sendo então mediador da salvação eterna e principalmente o primogênito dos ressurretos. E nos assegura, através da sua ressurreição, a nossa própria vida eterna. E graças a Deus Ele assentou-se no trono de poder, de lá reina tudo e voltará para julgar grandes e pequenos. Vai castigar todo o mal, não se enganem. E vai levar os salvos. E lá estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia, Maranata, vem, Senhor Jesus. E foi tão bom ficar com gosto de morte na boca. Porque eu pude relembrar essas lições tão preciosas e naquele sofrimento eu pude perceber que é essa alegria que tem que motivar a nossa perseverança. Graças a Deus. No dia 1º de junho de 2016, eu tive a minha primeira consulta médica na fase de investigação da doença. Antes disso, uma irmãzinha querida aqui da igreja me catou depois do trabalho da manhã da escola dominical, me levou lá para o consultório dela para fazer um raio-x de uma raiz do dente. E eu falei, deixa disso, irmã. Eu cuido bem dos dentes, eu sou um bom mordomo dos meus dentes. Não vai encontrar nada errado aí. Ela falou, eu gostaria de encontrar. Só que não tinha nada errado com meus dentes. Ela falou, João, é o que eu pensava. No dia 1º de junho, então, foi a primeira consulta médica. Ela intercedeu com o médico para antecipar. E de lá para cá, foram muitas centenas de agulhadas e de bisturi, e de medicamentos, e de dor, e de sofrimentos, e de muitas feridas no corpo, de muita alegria, de experiências ricas na presença do Senhor. Já são mais de 2 anos. O ano de 2017, alguém comentou comigo, João, foi um ano morto na sua vida. Não sei. Mas foi um ano pesado. Foi o ano do vale da sombra da morte. Até que finalmente eu cheguei no dia 4 de fevereiro de 2018, a última das internações até agora, para iniciar, propriamente dito, o transplante de medula óssea. Aí o dia seguinte, começou a mãe de todas as quimioterapias. E começou a contagem. Aquele foi o D-7. Com aquela, parecia um jornal de prescrição de medicamentos. E eu isolado numa bolha. E o D-6, e o D-5, e o D-4, e a contagem prosseguiu, até que chegou o dia 0. 12 de fevereiro de 2018, em que foi feita a infusão das células progenitoras hematopoéticas, o que nós chamamos de células-tronco. Aí eu estava experimentando um período de aplasia medular, defesas 0. Passei por uma experiência, como tinha passado outras durante o tratamento, literalmente de quase morte. E aí veio o D+1, o D+2, o D+3,
Cada dia com seus desafios. Quando eu tinha consciência da existência daquele dia, eu dava graças a Deus pelo renovar da misericórdia do Senhor. As madrugadas eram longas, porque eu não conseguia dormir, nem com medicamento. O dia D+11, a pega da medula. O dia D+15, a alta hospitalar. O dia D+16, o retorno para casa. Mas o início de um período de isolamento domiciliar. Muitos irmãos ficaram inconformados, não poder me visitar, mas não podia mesmo. Eu tinha que sobreviver o D17, o D18, até o D+100. E passar o período do pós-transplante imediato. E a contagem prosseguiu, D+101, D+102. Cheguei ao D+168 e voltei ao esquema de revacinação. Poliomielite, gripe, cartão de vacinação da criança, aos 54 anos de idade. Começou tudo de novo. Hoje é o D293. D+293. E eu continuo contando. Finalmente eu estou sendo obediente ao Salmo 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Quantos dias mais eu contarei? Quantos dias mais você vai contar? Eu não sei. Você não sabe. Do ponto de vista médico, eu sou como o rei da história que, ao assentar-se no trono, descobriu que sobre o trono pendia uma espada, grande, pesada e afiada, presa por um fio de cabelo. A espada de Damocles. Porque eu não sei se eu contarei o D+294, mas você também não sabe. Passarei por mais vales e sofrimento e dor, com certeza. Trazidos por uma recidiva de câncer? Não sei. Mas que diferença faz? Porque para mim, tenho certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Se vivemos, somos do Senhor. Vivemos para o Senhor. Se morremos, somos do Senhor. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. E se essa minha experiência pode ser proveitosa para os irmãos, que seja nesse ponto. Ouça o testemunho de fé de todos que já completaram a sua carreira, cujos exemplos estão registrados aqui. Eles falam a nós ainda hoje. E nós estamos então rodeados dessa nuvem de testemunha que nos fala: corra a carreira, lute a luta da fé,
Eu venci, você pode vencer. E você, ao ler as histórias, você vai perceber que eles tiveram as mesmas fraquezas que você. Eram homens falhos, como nós somos. Mas conseguiram lutar e conseguiram correr e chegaram ao final da carreira que lhes foi proposta, porque o Senhor os sustentou e eles não olharam para os seus próprios recursos, mas olharam para o Senhor, que todos supre e que a todos sustenta. E se ainda assim ficar difícil, eu sei que há momentos que será muito difícil. Tenha convicção de que o Senhor nos assiste na nossa fraqueza e naqueles momentos que nós não sabemos nem o que orar, Ele transforma os nossos gemidos da alma em cânticos de louvor, de adoração e de pedido de socorro, porque o Espírito intercede por nós. E Ele que é o autor da nossa fé, também é o consumador, e há de nos guardar até aquele dia. E que o Senhor então nos sustente em graça, para honra, glória, louvor apenas do nome santo dEle. Amém. Meus irmãos, a Santa Ceia é lembrança, nós lembramos o que Cristo fez por nós. A Santa Ceia é selo, porque sela a nossa participação nos benefícios adquiridos por Jesus, perdão, salvação, comunhão. A Santa Ceia é anúncio, o anúncio de que nós estaremos na glória com Jesus, conforme a promessa do Senhor. Passemos então à celebração da ceia do Senhor. Meus irmãos, o Senhor Jesus, na mesma noite em que foi traído, foi preso, porém antes ele tomou o pão, ele partiu, deu graças, dizendo: isto é meu corpo que é dado por vós, tomai e comei, fazei isto em memória de mim. Nós convidamos a todos os nossos irmãos que já são batizados, já fizeram a pública profissão de fé, a participarem da mesa do nosso Senhor e Salvador Jesus. Aqueles irmãos que são membros de outras igrejas evangélicas, desde que estejam em comunhão com as mesmas, poderão participar da ceia do Senhor. Oremos. Pai, nós agradecemos pela celebração da ceia. Os nossos olhos se voltam para Teu Filho Jesus, para a Sua morte e ressurreição. Recebemos o alimento que procede do Senhor e reafirmamos a nossa confiança e a entrega das nossas vidas ao Senhor. Santifica-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.
O Senhor Jesus tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, tomai e bebei. Nós convidamos os nossos irmãos que participaram do pão a participarem também do cálice.
Meus irmãos, nós estamos encerrando o culto dessa noite e nós deixamos o convite para aqueles que estão iniciando na igreja, estão visitando. Nós temos uma sala que prepara estes irmãos para serem recebidos como membros da igreja. Você pode se ingressar nessa sala que funciona aos domingos às 9h30. Nós teremos grande prazer futuramente em recebê-lo, a exemplo do que nós fizemos nessa noite, recebendo um grupo de irmãos como membros da igreja. No domingo, agora, dia 9, nós teremos a cantata de Natal do coral Vida com Jesus. É o coral infantil. Então, no domingo, agora, dia 9, no culto. Então, nos ajudem divulgando, convidando. É momento de celebrar o nascimento de Jesus, mas também de anunciar o poder e o amor do nosso Salvador. E no dia 16 deste mês, nós teremos a cantata do coral Vida e Louvor, o coral de adultos, a cantata natalina. Nos ajudem também divulgando esta cantata. Nós queremos cumprimentar os nossos visitantes e nós pedimos que, à medida que forem mencionados, a gentileza de se colocarem em pé. Nós queremos abraçá-los nessa noite. Mazira e Débora são amigas da Márcia, do João. Já foram. Jerusa, Rose e Jason, amigos da Cleidiane, pode ficar em pé, por favor. É uma alegria recebê-los. Fúvio Ferreira, é um prazer recebê-lo. Diego, prazer, Deus abençoe. Amanda Ferreira, Deus abençoe, Amanda. Moacir dos Reis, Miriam Lúcia de Paula Batista, que Deus os abençoe. Maria Lúcia e João Carlos, muito prazer, são irmãos de São Paulo, né? Santo Amaro. Claudete Quíria Pimenta Lopes, que Deus as abençoe, uma alegria. Mãe da Letícia, né? Que Deus abençoe. Eunice Fernandes, muito obrigado, Deus abençoe. Guilherme, Deus abençoe, Guilherme. Silésia Hilton dos Santos. Sim, Deus abençoe, uma alegria tê-los. Jaqueline Lopes, muito bem-vinda. Saulo. Carla Batista. Luiz Antônio, muito prazer. Andréia Augusta, Deus abençoe, Andréia. Sheila, Cristina e William José, muito bem-vindos. Avelino de Siqueira Neto, muito prazer. Cleonice e as filhas Laura, Júlia e o marido Fernando estão aqui na frente, família, Deus abençoe. Então fica aí o nosso abraço aos visitantes, que Deus os guarde
e que retornem outras vezes para juntos servirmos ao Senhor do céu e da terra. Muito obrigado, doutor João, pela abençoada palavra. Nos alegramos com os irmãos e fica aí o testemunho da graça de Deus nas nossas vidas e pela graça dele até a glória dos céus. Gostaríamos de saber se porventura temos outros visitantes. Podemos não ter citado todos os nomes, nós pedimos a gentileza, se temos outros visitantes pela primeira vez. Muito obrigado, que Deus abençoe. Pode ficar em pé, se temos outros, são todos muito bem-vindos. Meus irmãos, em pé, vamos encerrar o culto dessa noite. Doutor João, ora, por favor. Bendito Deus, estamos alegres da Tua presença, ó Pai. E o Senhor está aqui conosco, ministrando a nós, alimentou-nos com a Tua palavra, com o memorial da ceia, a certeza da Tua presença conosco e do retorno de Jesus. Pedimos a Tua unção sobre todos nós agora, ao retornarmos aos nossos lares, ao iniciarmos as nossas lidas da vida comum do lar, do trabalho, na escola, que continuemos, ó Pai, na presença do Senhor onde estivermos. Que a consciência da Tua presença nos inspire a continuar na nossa caminhada e nas nossas lutas, sabendo que o Senhor nos assiste, principalmente nas nossas fraquezas, e por isso nós louvamos o Teu nome agradecidos em nome de Jesus. Amém. Agora, amados, que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.